Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. 1h42 da tarde aqui em Brasília. 1h42 desta quarta-feira, 24 de abril de 2019. Aqui está Diana Lins comigo para a apresentação da primeira edição do telejornal A Voz do Senado pelas 30 redes sociais do Cajuru na internet mundial, agradecidíssimo para mais de 57 milhões de acessos mensais. Senhoras e senhores, jovens brasileiros do país e fora do país, goianos e goianas, meus únicos patrões, aqui fala seu empregado público Jorge Cajuru para os assuntos de hoje. Pauta número 1. Ontem, na sessão plenária, nenhum colega tinha a coragem, Diana Lins, de questionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a instalação da CPI da toga, da famosa CPI do Judiciário, tão desejada pelo Brasil inteiro. Sim. E tão dificultada nos bastidores deste Senado Federal. E daí vieram falar com quem? Cajuru, sempre o abacaxi é meu, a bomba é para mim. Aí me pediram, Cajuru, fala para ele, você que tem coragem, pega o microfone aí, cobra do presidente, porque ele disse que a última votação será em voto aberto pelo plenário, decidindo sim a CPI da toga ou não a CPI da toga do Judiciário. Eu aproveitei para perguntar, senti um mal-estar na resposta dele, vocês vão ver e julgar, comentem à vontade, pela página Selo Azul, facebook.com/Cajuru Goiás, e também completei com um pedido, o mesmo que fiz no Executivo ao presidente Bolsonaro via ministro Paulo Guedes, e o presidente Bolsonaro aceitou acabar com essa formalidade de Vossa Excelência, né? Para quê, né? Chama de amigo, amiga, presente. Se for, ou então senhor presidente, senhora presidente, como era desde o primeiro americano presidente, George Washington. Manda pro ar e percebam como ele respondeu sobre a CPI da toga. Presidente, estou me dirigindo a Vossa Excelência, respeitosamente. Uma pergunta. O senhor disse aqui na semana passada, democraticamente, cumpriu a sua palavra de homem, eu até disse, a gente conhece um homem pela palavra, que o plenário iria decidir sobre a CPI da toga, correto? Aqui em voto aberto. O senhor falou oportunamente. Oportunamente significa o quê, presidente? Por fineza. Oportunamente, poeta. Oportunamente quer dizer, pode ser nunca? Oportunamente. Hã? Oportunamente. Oportunamente? Sim. Essa vai ser a resposta? Isso. É? Isso. Para jornalista, essa resposta é perigosa. É a resposta que... Oportunamente. Fala a Vossa Excelência. Aqui, ó, o Mário me impressionando aqui, ó, que eu sei o que é oportunamente. O último requerimento é saber o seguinte, o senhor, evidentemente, é amigo do presidente Bolsonaro, não é? É amigo do ministro Paulo Guedes, não é? Gosta de ambos, não gosta? Então, o ministro Paulo Guedes, numa audiência de 1h30 comigo, meu amigo há 20 anos ele concordou quando eu lembrei do presidente George Washington, o primeiro presidente americano, que acabou com essa história de Vossa Excelência. Lá na época ele criou Mr. Presidente, ou seja, ele era chamado de senhor presidente.
Então, senhor senador, senhor presidente, senhora senador, porque eu sei que Vossa Excelência acaba sendo uma educação, mas uma formalidade que o presidente Bolsonaro aceitou a minha humilde sugestão que o Paulo Guedes, ministro, apresentou a ele. E lá no Executivo não tem mais essa história de Vossa Excelência. Aí eu queria saber se aqui no Legislativo, no Senado, esse meu requerimento que eu vou apresentar, eu vou ter o seu apoio para a gente parar com essa de Vossa Excelência e manter o respeito de senhor presidente, senhor senador, senhora senador. Senhora senadora. Responderei oportunamente a Vossa Excelência. Oportunamente é a segunda vez que Vossa Senhoria responde a mim. Me preocupa, mas eu sei que o senhor vai concordar. Bom, 1h47 da tarde agora aqui em Brasília. Diana Lins, você e vocês em especial, comentem à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás e nas demais 29 redes sociais. Você, Diana, antes de seguir o telejornal, entendeu como esse oportunamente, primeiro sobre a CPI da toga, oportunamente para mim e para outros senadores desta casa, significou que ele vai empurrar com a barriga, vai tentar engavetar, como não vai conseguir, porque de repente a gente vai até obstruir pauta aqui no Senado, porque se tiver sacanagem, gera sacanagem. Vai ter que votar no plenário, voto aberto, sim ou não, a CPI da toga, a instalação dela. Essa palavra oportunamente... Ela fica no ar, não? Ficou um pouco em aberto, né? Roberto Gonçalves, ex-Jornal Nacional, que teve a ideia ridícula de contratá-lo. Brincadeira à parte, o que você entendeu com oportunamente? Quando houver oportunidade. Quando houver oportunidade. E aí eu pergunto, quando vai ser essa oportunidade, Renata Daira? Só o Davi sabe, hein? Só o Mas Davi. nós queremos saber, não? Só o Davi ou só o Golias? Ou o Golias? Hein? O Golias, não? E aí depois ele também respondeu oportunamente sobre o meu requerimento, que hoje será aprovado ou não, requerimento que eu entrei, porque lá no Executivo bastou falar com o ministro Paulo Guedes, que teve a mesma ideia minha, que concordou comigo, e o presidente Bolsonaro concordou e botou decreto, né? Soltou um decreto acabando lá, não tem mais isso no Palácio, entre os ministros, é senhor ministro, senhora ministra, senhor presidente, e pronto, acabou. Senhor secretário, acabou. Lá não tem Vossa Excelência. Então aqui no Senado, ou seja, aqui no Senado Federal, hoje vamos saber se a maioria dos senadores vai concordar ou vai querer continuar com essa falsidade, que para mim é uma falsidade, de Vossa Excelência. Vossas Excelências são vocês, meus únicos patrões. E antes de vocês, a minha mãe. Eu não sei mentir. Vossa Excelência. Né? Agora, para concluir, e depois, aguardem só um minutinho, Cajuru hoje, frente a frente com a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, temas doenças raras e diabetes. E falando algumas coisas para ela, que o Roberto Gonçalves, inclusive, achou que eu estava chavecando a primeira-dama. Me respeite, moço. Ela é casada. Eu não sou da sua laia, da sua praia. Ué, que isso? Pelo amor de Deus. Vocês vão ver se eu tratei a primeira-dama bem ou se eu fui um chavequeiro com ela. Jamais seria. Sou, Diana Lins. Jamais. Ué, pelo amor de Deus. Né? Mas agora, prestem atenção, caminhoneiros, donas de casa, brasileiros que passam dificuldades em todas as regiões com o cartel do combustível, com a alta dos preços do combustível, com essa guerra que é enfrentar esse vespeiro chamado cartel do combustível no Brasil. Prestem atenção o que eu fiz ontem. Garimpei, descobri um projeto que estava engavetado aqui no Congresso Nacional há 1 ano e meio, descobri de quem era, qual o senador, e fiz com que ele voltasse para ser votado na Câmara o mais rápido possível, porque é um excelente projeto em relação ao etanol e que, posteriormente a ele, daremos sequência em audiência pública para debater o combustível neste país e o crime dos preços dos combustíveis. Manda para o ar, foi assim no plenário. Já foi aprovado aqui no Senado um projeto de lei do senador baiano Otto Alencar que prevê a venda direta do etanol para o posto. O projeto, desde o ano passado, está na Câmara Federal para ser aprovado e depois submetido à sanção presidencial. Que os colegas deputados federais façam, por fineza, suas partes. Davi Alcolumbre,
Eu queria pedir a vossa compreensão. O senador baiano Otto Alencar deve estar aqui no plenário neste momento. Eu hoje usei a tribuna para falar deste momento difícil do país, da camada mais pobre da população, em relação ao combustível, desde aos caminhoneiros, desde as donas de casa, ao gás de cozinha, enfim, tudo o que está acontecendo. Apresentei a proposta de uma audiência pública urgente na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e obtive a aprovação dela para que lá a gente discuta e debata. Mas é o seguinte, o senador Otto Alencar apresentou um projeto que está há 1 ano e meio lá na Câmara Federal, um projeto exemplar em relação ao etanol, ou seja, para onde ele deve ser realmente cobrado. E esse projeto lá, sendo aprovado, ele já iria para o presidente Bolsonaro, que eu tenho certeza que o presidente sensível iria sancionar. E gostaria até que o senador Otto pudesse falar um pouco mais desse seu projeto, há 1 ano e meio parado lá na Câmara Federal, e o momento mais importante para ele ser discutido é agora, né? Pelo que o Brasil passa em relação ao combustível, em relação ao gás de cozinha, em relação a esse cartel que é. Eu queria que Vossa Excelência atentasse para o fato que ele levou aqui hoje no plenário. Nós aprovamos, Vossa Excelência, com o seu voto, o voto de Vossa Excelência, o meu projeto aqui, que autorizava e dava a condição de que as usinas de álcool pudessem vender diretamente o álcool para os postos, quebrando aí a cadeia do atravessador, que leva de 20% a 30% nisso. No dia da votação aqui no Senado Federal, presidente, e nós aprovamos aqui, a antessala aqui do plenário estava empurrando a porta de lobista para que não aprovasse. Foram vários, de várias empresas, que são 4 ou 5, que dominam esse mercado. O que o Cajuru fez com a sensibilidade dele, eu não sei como é que ele descobre isso, né? Eu não avisei a ele, e ele já descobriu que está na Câmara Federal com despacho de gaveta para não votar. O que é que ele quer? Vossa Excelência faça uma gestão junto ao presidente Rodrigo Maia, que também deve defender esse tema, para que coloque para votar, até porque lá no Nordeste, alguns juízes federais, de forma muito correta, já estão autorizando a venda direta das usinas para os postos e já barateou muito o preço do etanol nas bombas. Ou seja, esse é o país dos atravessadores e ninguém tem o foco e a lupa para descobrir isso do que o Cajuru. O Cajuru é um craque nesse negócio. Nota 10, ele vai lá e descobre e levantou essa questão aqui e me trouxe esse tema que nós queríamos pedir, tanto eu quanto ele, que Vossa Excelência pudesse fazer essa gestão. Só responder em relação ao projeto de lei que foi... Senador Jorge, nós temos uma reunião com o presidente Rodrigo Maia para levar algumas matérias que foram deliberadas no Colégio de Líderes como prioritárias para que a Câmara possa se debruçar e votar. Eu vou levar também ao conhecimento do presidente Rodrigo Maia em relação a essa matéria do projeto de lei que Vossa Excelência mencionou em relação ao etanol, ao álcool no Brasil e do projeto de autoria do senador Otto Alencar. Agradecidíssimo. O Centro Diabético, Vossa Senhoria não esqueceu não, né? Não. O diabetes? Não. Lembra que esse é um acordo antigo com o ministro Mandetta. Que eu já encaminhei para lá, de 10 projetos. Muito obrigado. Voltamos ao vivo aqui do Gabinete 16 em Brasília, agora 1h55 da tarde. E não esqueçam de comentar sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. De acordo com o site de notícias G1, a economia brasileira fechou 43.196 empregos com carteira assinada em março deste ano, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a CAGED, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia. O saldo é a diferença entre as contratações e as demissões no período. Esse foi o primeiro resultado negativo em 3 meses. A última vez que o Brasil havia registrado demissões foi em dezembro do ano passado, com o fechamento de 341.621 postos com carteira assinada. O resultado surpreendeu os analistas do mercado financeiro, que estimavam nova abertura de vagas no mês passado. O senador Cajuru volta ao topo do ranking como o senador mais influente do Brasil nas redes sociais.
Segundo o site de pesquisa FSB Influência Congresso, o senador subiu uma posição em relação à semana anterior e ocupa agora o primeiro lugar. Seu índice individual teve aumento em relação ao próprio desempenho ao longo dos meses de fevereiro e março. O senador Cajuru é ouvido atentamente pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, em sessão solene da Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, presidida pelo senador Romário Faria. A sessão, excepcionalmente, aconteceu no plenário do Senado. Ela marcou a assinatura de portaria que vai disponibilizar, pelo Sistema Único de Saúde, a medicação Spinraza, usada no tratamento da atrofia muscular espinhal. Trata-se de doença genética e hereditária catalogada no rol das doenças raras, assunto que também foi tema do pronunciamento do senador Cajuru. Manda para o ar. Passo aqui a palavra agora ao senador Jorge Cajuru. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões e todos e todas aqui presentes. Desculpem, ministro Mandetta é meu amigo e conhece, Romário é meu irmão e conhece. Só tenho 3% de visão em função do diabetes. Então, não enxergo bem dessa distância aqui, pessoas que estão aqui e que eu gostaria tanto de cumprimentá-las. Odeio o protocolo. Aliás, amei o presidente Bolsonaro que aceitou a minha sugestão dada ao ministro Paulo Guedes para acabar com aquela bobagem de Vossa Excelência. E ele acabou no Executivo. E ontem eu pedi aqui na tribuna que o presidente Davi também acabe aqui no Legislativo com essa formalidade de Vossa Excelência. Vossa Excelência é minha mãe, né? Então, educadamente a gente pode chamar uma pessoa de senhor, de senhora, de amigo, de amiga. E aqui eu inicio. Esse dia é muito especial para todos. Eu, por exemplo, fiz questão de falhar aos outros compromissos, dar a satisfação, porque queria estar aqui do começo ao fim. Começo com o senador Romário, com o presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Eu o conheci como jornalista, o entrevistei diversas vezes em todas as redes de televisão que trabalhei. Posteriormente virei amigo pessoal dele. E ao conhecer o Romário e ver suas causas e ver suas preocupações ditas pessoalmente, olho no olho comigo, eu disse a ele um dia aqui e senti que ele ficou emocionado, de coração. Falei, Romário, eu sou meio Raul Seixas, eu não acredito em quase ninguém e em quase nada nessa vida. Mas ao te conhecer e ver o ser humano Romário, eu entendi que a gente ainda pode acreditar na raça humana. Obrigado por você existir, baixinho. Ministro Mandetta, ao conhecê-lo, tive a oportunidade por telefone de falar ao presidente Bolsonaro que finalmente nesse país, depois de cansado, porque meu apelido é super sincero, então eu digo mesmo, gostem ou não gostem. Eu cansei de ver nesse país ministro da Saúde sem nenhuma qualificação, inclusive moral, em um preparo para a pasta, e de repente o país tem, e a pátria amada tem que saber disso, publicamente eu faço questão de enaltecer, um homem além de qualificadíssimo, probo, e de uma sensatez e de uma sensibilidade com a saúde impressionante. Registro aqui, não em nome de Goiás, em nome de Brasil e de um país, porque eu sei que vai ser aprovado nacionalmente, já passou aqui por unanimidade, vai passar lá na Câmara e o presidente Bolsonaro vai sancionar, que é o projeto meu do diabetes, atendimento via SUS em todo o Brasil. São quase 30 milhões de diabéticos, Romário sabe disso, eu sei, nós dois passamos pela mesma cirurgia com o mesmo médico. Ministro Mandetta foi em Goiânia, conheceu o Centro Diabético de Goiás, criado por mim, funcionando desde 27 de junho, atendendo a mais de 1.000 pessoas. Também convidei a primeira-dama que não pôde ir, porque eu gostaria que a senhora estivesse lá presente, quando puder. Vai ver o que o ministro Mandetta viu. Ele sentiu que pode ser uma referência nacional aquele completíssimo centro diabético. E aqui registro, esse governo
Eu que sou do PSB, hein? Só que eu não sou oposição, eu tenho posição. Eu odeio essa bobagem, falei agora com a senadora Daniela e com a Kátia, odeio essa bobagem de esquerda e de direita. A única coisa que eu tenho de esquerda é minha mão, meu pé e meu olho. Direita também. Então odeio isso, eu tenho posição. Então, para falar em posição, o ministro Mandetta viu lá a referência do centro, 15 médicos no centro diabético, 4 podólogos, pessoalmente, e a gente poderá transformar esse centro diabético em uma realidade nacional, só depende da aprovação da Câmara agora. Para concluir e chegar à doença rara e fazer aqui um pedido público, porque eu trago aqui, Mara, algo que talvez você não saiba, mesmo tão competente que é e tão antenada com as doenças raras, um assunto que pouca gente conhece no Brasil, o que está acontecendo. Eu quero me dirigir aqui a quem eu nem conheço. Estou vendo aqui agora pela primeira vez. Vi uma entrevista dela na TV Record e vi a atitude dela na posse. Queria me dirigir à senhora Michele Bolsonaro. Eu também cansei de ver nesse país primeira-dama inútil, primeira-dama que não sabia nem falar, primeira-dama inculta, vazia, e sem nenhuma sensibilidade com nada, com nenhuma causa. Já a senhora chegou e mostrou ser sensível à saúde pública, e participar de verdade. Ser uma primeira-dama, não para ficar lá como figura decorativa. Então o Brasil ganhou tendo uma mulher como a senhora. E disse inclusive ao seu marido, presidente, por telefone, ele riu, falou: quer saber de uma coisa, presidente? Eu sou mais admirador da sua mulher do que do senhor. Certo? E ele riu. Claro que eu brinquei, que eu gosto muito dele e torço para o governo dele. No que ele errar, evidentemente que eu vou bater forte. Eu bato forte mesmo. Mas então, o agradecimento de saber que a senhora tem essa sensibilidade, que a senhora não é uma pessoa cega ao que acontece no país, um país doente como o nosso. E aqui eu concluo, presidente, permita-me, rapidamente, dizendo, para que a primeira-dama saiba, para que o ministro Mandetta saiba, para que Mara, Romário, todos nós saibamos, já temos quase 1 milhão de seres humanos deste Brasil que assinaram uma petição para que todas as crianças brasileiras possam fazer o teste do pezinho ampliado. Isto poderá detectar até 53 doenças, senador Flávio, entre elas doenças raras. E quanto mais tardio, ministro Mandetta, o diagnóstico, mais sequelas causam na vida dos pacientes e de seus familiares. Por gentileza, pensem nisso. Pensem em relação à doença rara. Quem sabe aqui, uma cidadezinha chamada Araras, no município de Faina, em Goiás, possui o maior número de crianças do mundo, com uma doença rara chamada Xeroderma pigmentoso. A senhora não tinha ouvido falar esse nome, né? Xeroderma pigmentoso. Sabia, ministro Mandetta? Sabia, ministro sabia. Então, esse é o meu pedido. A Mara também sabia. Então, graças a Deus, vamos nos preocupar com isso, com o teste do pezinho, né? Exatamente, está lá, está na lei, né? E vamos preocupar com todas as doenças raras, mas essa em Goiás, porque eu sou do estado de Goiás, e eu fiquei impressionado, eu lá fui pessoalmente, crianças que provocam uma epidemia dessa doença rara, elas nascem com muito cabelo, e é triste vê-las. E é o maior número do mundo dessa doença rara chamada Xeroderma pigmentoso. E para fechar, ministro Mandetta, quando eu falei de mesquinharia política, no governo anterior, por essa causa, mesquinharia política, lá se travou uma verba de 6 milhões de reais, que eu consegui como vereador em Goiânia, para o Centro Diabético de Goiás. Não conseguia verba, no peito, na raça, conseguimos inaugurar lá o Centro Diabético de Goiás, mas para fechar, agora, semana passada, não sei nem se o ministro Mandetta sabe, ministro, foi liberado, já está na conta bancária de Goiânia, nesse governo, né,
que o Cajuru bate muito, inclusive, mas elogia quando é preciso, liberou a verba. Ou seja, a gente vai construir em Goiás agora o segundo centro diabético, que passará a ser o estado de Goiás o único a ter 2 centros diabéticos completos. Agradecidíssimo por essa oportunidade, por esse dia, por esse momento. E tudo que eu falei aqui, eu falei do meu coração. Porque para mim, quem mente também rouba. Muito bem, senador. Senador Jorge Cajuru. Grande Cajuru. Agora, 2h07 da tarde, nós gostaríamos de agradecer as diversas ligações e mensagens que recebemos todos os dias aqui no Gabinete 16. Obrigada ao Carlos Magalhães, de Teresina, ao Vitorino Criciúma, de Santa Catarina, ao Ricardo dos Santos Cruz, de Belo Horizonte, ao pastor Raimundo de Aguiar, de Pirinópolis e a tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru, Instagram Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então ligue para a gente no telefone DDD 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal Voz do Senado, segunda edição, volta hoje às 11 da noite com Renata Dairel e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra amanhã. Agradecidíssimo.